Descobri algo sobre Kathryn Kuhlman que ninguém ousou pronunciar. Algo que nos próximos minutos mudará para sempre sua visão sobre a cura espiritual. Porque há algo em suas lágrimas que transcende a emoção. Algo que se conecta diretamente a uma descoberta da ciência médica moderna, quase desconhecida. E o que eu descobri é fascinante e profundamente perturbador. Você já se questionou por que algumas pessoas sentem a dor dos outros como se fosse sua própria dor? Por que algumas pessoas simplesmente não conseguem estar perto do sofrimento sem se despedaçar por dentro? Kathryn Kuhlman chorava, sempre, a cada cura, a cada oração, a cada manifestação do sobrenatural através dela. Mas não eram lágrimas de alegria, não eram lágrimas de êxtase espiritual como todos acreditavam. Eram lágrimas de absorção. Deixe-me contar o que realmente acontecia naquele palco, porque o que vou revelar mudará completamente sua percepção sobre o preço dos dons espirituais. Imagine, por um instante, sentir fisicamente cada dor de cada pessoa em um recinto com milhares de pessoas. Imagine sua mente como uma esponja emocional, absorvendo automaticamente todo o sofrimento ao seu redor. Agora, imagine que isso não fosse uma escolha, que fosse simplesmente como seu cérebro funciona. Kathryn não estava apenas orando pelos enfermos. Ela estava literalmente absorvendo suas doenças através de um mecanismo neurológico que a ciência só começou a entender recentemente. Você sabe como funciona o cérebro de uma pessoa altamente empática? Existem neurônios da empatia que se ativam quando vemos alguém sofrendo. É como se nosso cérebro simulasse a experiência alheia, mas em algumas pessoas raras, esses neurônios são hiperativos. Eles não apenas simulam, eles praticamente replicam as sensações dos outros. É como se essas pessoas tivessem nascido sem o filtro neurológico que nos protege da absorção completa da dor alheia. Estudos recentes mostram que em indivíduos com alta sensibilidade emocional, a área cerebral de sensações físicas se ativa com a mesma intensidade ao ver alguém sofrendo como se a dor fosse sua. É literalmente impossível para essas pessoas distinguir entre sua própria dor e a dor dos outros. E Kathryn Kuhlman era uma dessas pessoas. Cada vez que ela colocava as mãos sobre alguém, cada vez que ela se conectava espiritualmente com um enfermo, seu sistema nervoso processava aquela dor como se fosse a dela. É por isso que ela chorava, não por emoção espiritual, mas por dor física e emocional absorvida. Eu estudei centenas de horas de filmagens dela, e existe um padrão que ninguém mais percebeu. Um padrão que revela exatamente o que acontecia em seu corpo durante as curas. Observe, sempre que alguém se aproximava com uma dor específica, você podia ver em seus olhos o exato momento em que ela absorvia aquela sensação. Era como assistir alguém sendo atingido por uma onda invisível, e as lágrimas começavam exatamente nesse momento. Não depois da cura, não durante a oração, mas no instante preciso em que ela fazia a conexão empática. Mas existe algo ainda mais perturbador em tudo isso. Porque se Kathryn realmente absorvia as doenças e dores dos outros, onde essas sensações iam parar depois? O que acontecia com toda aquela energia negativa que ela canalizava? A resposta vai te chocar. Kathryn Kuhlman morreu aos 68 anos, oficialmente de doenças do coração. Mas quando você analisa os seus últimos anos de vida, você vê um padrão devastador. Ela desenvolveu exatamente os tipos de doenças que ela mais curava nos outros. Problemas no coração, problemas respiratórios, dores persistentes que os médicos não conseguiam explicar, como se décadas absorvendo o sofrimento alheio tivessem finalmente cobrado seu preço. E aqui está a parte que realmente me deixou sem dormir por semanas. Existe um fenômeno na ciência médica moderna chamado de exaustão empática. Acontece quando uma pessoa hiperempática está exposta a muito sofrimento por muito tempo. O cérebro simplesmente não consegue processar tanta dor absorvida. O resultado? O sistema nervoso entra em colapso. O corpo começa a manifestar fisicamente todas as doenças que foram absorvidas emocionalmente. É como se o preço de curar os outros fosse literalmente adoecer você mesmo. Agora entenda o peso disso. Kathryn sabia. Ela sempre soube qual era o preço.
Em suas últimas entrevistas, ela falava sobre se sentir esvaziada após cada cura, sobre como precisava de dias para se recuperar de uma única sessão de oração, sobre como sentia que estava dando sua vida a cada pessoa que tocava. E as lágrimas. As lágrimas eram seu corpo tentando liberar toda aquela dor absorvida. Era seu sistema nervoso gritando por alívio. Mas ela continuou. Mesmo sabendo o preço, mesmo sentindo seu próprio corpo se deteriorando a cada cura que realizava, porque existe algo sobre verdadeiros sensitivos que poucos entendem. Eles não escolhem absorver o sofrimento dos outros. Simplesmente não conseguem evitar. É como se fossem feitos para serem canais, condutos humanos, através dos quais a dor flui de uma pessoa para onde? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer. Quando alguém absorve uma doença espiritualmente, onde essa doença vai parar? A resposta tradicional é que ela simplesmente desaparece, dissolvida pelo poder divino. Mas e se não for bem assim? E se alguém precisar literalmente carregar aquela dor para que ela saia da pessoa original? E se o verdadeiro milagre não for fazer a dor desaparecer, mas transferi-la para alguém disposto a carregá-la? Catherine disse algo que ficou gravado em minha mente. O Espírito Divino é um cavalheiro. Ele nunca força ninguém. Mas quando você abre a porta, ele entra completamente. Mas e se, junto com o Espírito Divino, entrasse também toda a dor que você está se propondo a curar? Pense nisso. Jesus chorou apenas 2 vezes nos livros sagrados. Uma na morte de Lázaro, outra quando contemplou o sofrimento de Jerusalém. Catherine chorava constantemente, a cada cura, a cada oração, a cada momento de conexão espiritual, como se ela estivesse constantemente contemplando e absorvendo o sofrimento de todos ao seu redor. E aqui está o que mais me perturba. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Nos últimos anos de sua vida, ela falava abertamente sobre como se sentia como uma esponja de dor durante os cultos. Ela descrevia sensações físicas específicas, dores no peito quando orava por pessoas com doenças do coração, dificuldades para respirar quando ministrava para pessoas com asma, dores nas articulações quando tocava em pessoas com artrite. Não eram sensações psicossomáticas, eram absorções neurológicas reais. E as lágrimas? Sua única válvula de escape, mesmo que parcial, para liberar aquela sobrecarga emocional e física. Mas há algo ainda mais perturbador nessa história toda. Catherine não era a única. Ao longo da história, você identifica um padrão entre verdadeiros curadores divinos. Eles absorvem, eles sofrem e morrem jovens, ou carregando as mesmas doenças que mais curavam. É como se houvesse uma lei espiritual não escrita para aliviar o sofrimento de alguém. Outra pessoa precisa estar disposta a carregá-lo. E Kathryn Kuhlman foi uma das poucas que estava completamente consciente desse preço e ainda assim escolheu pagá-lo. As lágrimas eram a prova visível. Ela estava literalmente dando sua vida, gota a gota, cura após cura, para aliviar o sofrimento dos outros. Mas aqui está a parte que vai te deixar pensando por dias. Se isso é verdade, se curadores divinos funcionam como canais de absorção do sofrimento alheio, o que isso nos diz sobre a natureza real dos milagres? Será que os milagres fazem a dor desaparecer? Ou eles simplesmente transferem a dor para alguém disposto a carregá-la? E se for assim, que tipo de pessoa escolheria conscientemente absorver o sofrimento de milhares, sabendo que isso vai destruir seu próprio corpo? A resposta está nas lágrimas, porque lágrimas não mentem. Elas revelam exatamente o que está acontecendo, por baixo da superfície. E o que estava acontecendo com Kathryn Kuhlman era ao mesmo tempo o mais belo e o mais assustador exemplo de sacrifício humano que já estudei, porque ela sabia, ela sempre soube qual era o preço, e mesmo assim, ela continuou chorando, continuou absorvendo, continuou se esvaziando para que outros pudessem ser preenchidos, até que não sobrou mais nada dela para dar. Mas pare um momento, respire fundo, porque o que vou te revelar agora vai mudar completamente tudo o que você pensou até aqui. Porque existe uma gravação que poucos conhecem, de uma das últimas entrevistas de Kathryn Kuhlman, feita apenas 3 meses antes de sua morte. Nessa gravação,
Ela fala algo que me deixou gelado, algo que confirma tudo o que descobri sobre o verdadeiro motivo de suas lágrimas. Ela disse: eu vejo as doenças, não apenas sinto. Eu as vejo como sombras escuras saindo das pessoas e entrando em mim. E quando elas entram, eu choro, porque sei que agora elas são minhas. Sombras escuras, entrando nela. Catherine estava descrevendo, com palavras simples, um fenômeno que a ciência médica moderna chama de transferência empática consciente. Ela podia literalmente visualizar a absorção do sofrimento alheio. E aqui está o que mais me impressiona. Ela não falava disso como algo místico ou inexplicável. Ela falava como quem descreve um processo técnico que conhece perfeitamente. As lágrimas começam sempre no mesmo momento. Ela continuou nessa entrevista. Quando sinto a sombra entrando, é como se meu corpo soubesse que acabou de receber algo que não deveria estar ali. Meu corpo soubesse, ela estava falando sobre uma reação neurológica automática. Mas existe algo ainda mais específico que ela revelou nessa gravação. Algo que me fez entender exatamente por que ela chorava de forma tão intensa. Catherine disse que podia sentir, fisicamente, o momento exato em que uma doença deixava o corpo da pessoa e entrava no dela. E que nesse momento, ela experimentava uma dor tão intensa que as lágrimas eram a única forma de seu corpo processar o choque. É como ser atingida por um raio, foram as palavras dela, mas um raio feito de toda a dor que aquela pessoa carregou durante anos. Imagine isso. Imagine absorver instantaneamente anos de sofrimento de outra pessoa. Imagine sentir, em questão de segundos, toda a dor acumulada que alguém carregou durante décadas. Agora você entende por que ela chorava tanto. Mas aqui está onde a história fica ainda mais assustadora. Porque Catherine não era a única pessoa na história que relatou esse tipo de experiência. Quando comecei a pesquisar, descobri um padrão perturbador entre curadores divinos ao longo dos séculos. Teresa de Ávila, sim, por exemplo, famosa por suas visões místicas e curas, morreu jovem, aos 67 anos, com o corpo completamente deteriorado por doenças que apareceram do nada nos últimos anos de sua vida. Em seus escritos, ela descrevia sentir dores de todo o mundo entrando em meu peito durante suas experiências místicas. Francisco de Assis, conhecido por curar leprosos e doentes, desenvolveu feridas inexplicáveis pelo corpo que jamais sararam e morreu prematuramente aos 44 anos. Seus biógrafos registram que ele frequentemente chorava após tocar nos doentes, dizendo que carregava suas feridas em meu próprio corpo. Padre Pio curava milhares de pessoas e carregava as chagas de Cristo no corpo. Relatava constantemente dores físicas intensas que os médicos não conseguiam explicar. Em cartas pessoais, ele escreveu: cada alma que toco deixa uma marca de dor em mim que jamais desaparece completamente. Você está vendo o padrão? Verdadeiros curadores divinos não vivem vidas longas e saudáveis. Eles absorvem tanto sofrimento que seus próprios corpos entram em colapso. E todos eles choravam, constantemente, durante as curas, durante as orações, durante momentos de conexão espiritual profunda. As lágrimas são a assinatura biológica da absorção empática extrema. Mas Kathryn Kuhlman foi diferente dos outros em um aspecto crucial. Ela estava consciente do que estava acontecendo, e ela falava sobre isso. Em outra gravação que encontrei, de um culto em 1975, você pode ouvi-la dizendo para a congregação: vocês acham que a cura é algo belo e fácil, mas vocês não veem o preço. Vocês não sentem o que eu sinto toda vez que toco em alguém. E então, ela fez algo extraordinário. Ela parou o culto no meio e disse: quero que vocês vejam o que acontece comigo durante uma cura. Quero que vocês vejam as lágrimas e entendam que elas não são de alegria. O que aconteceu a seguir foi gravado por câmeras da igreja. E quando você assiste, você vê exatamente o que ela quis dizer. Uma mulher com artrite severa subiu ao palco. Kathryn colocou as mãos sobre ela. E você pode ver, frame por frame, o momento exato em que algo invisível passa entre elas. Os olhos de Kathryn se enchem de lágrimas instantaneamente. Seu rosto se contorce em uma expressão de dor. Ela recua ligeiramente, como se tivesse sido atingida por algo físico. E ela sussurra:
Está feito. Mas agora, ela é minha. A mulher se levanta, move os braços livremente, completamente curada, e Catherine fica ali, chorando, segurando o próprio punho como se estivesse sentindo exatamente a artrite que acabou de absorver. Mas o mais impressionante é o que acontece nos minutos seguintes. Kathryn Kuhlman permanece no palco, claramente em desconforto físico, massageando as próprias articulações. Ela precisa se apoiar no púlpito, e quando tenta levantar os braços para orar pela próxima pessoa, você pode ver a dificuldade nos movimentos, exatamente os mesmos movimentos limitados que a mulher curada tinha antes. Esse vídeo circulou muito pouco, porque ele revela uma verdade que poucas pessoas estão prontas para aceitar. Milagres têm um preço, e alguém sempre paga esse preço. Mas existe um detalhe nessa gravação que me deixou obcecado. Um detalhe que revela algo ainda mais profundo sobre a natureza da cura divina. Quando Catherine absorve a artrite da mulher, você pode ver que ela não fica apenas com a dor física, você pode ver que ela absorve também toda a desesperança, toda a tristeza, toda a frustração que aquela mulher carregou durante anos por causa da doença. As lágrimas não eram apenas pela dor física, eram por toda a carga emocional que vinha junto. É como se Catherine funcionasse como um canal completo, não apenas para doenças, mas para todo o sofrimento humano que acompanha essas doenças. E aqui está o que mais me impressiona. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, e escolheu fazer isso mesmo assim, porque em uma das últimas entrevistas que deu, poucos dias antes de morrer, ela disse algo que ficou gravado em minha mente para sempre. Era uma entrevista íntima, gravada em seu quarto de hospital. Sua voz estava fraca, mas seus olhos ainda tinham aquela intensidade que caracterizava seus cultos. O entrevistador perguntou se ela se arrependia de algo em sua vida. Eu sempre soube que ia morrer jovem. Desde a primeira cura que fiz, eu soube que estava trocando minha vida pela vida dos outros. Gota a gota, cura a cura, lágrima a lágrima. Ela fez uma pausa longa, olhou para as próprias mãos, mãos que haviam tocado milhares de pessoas, e continuou. Cada pessoa que eu curei levou um pedaço de mim junto. E eu deixei, conscientemente deixei, gota a gota, como se cada lágrima fosse literalmente um pedaço de sua vida sendo drenado. E então ela disse algo que me deixou sem dormir por semanas. Mas se eu tivesse que escolher novamente, eu escolheria exatamente a mesma coisa. Porque existem dores no mundo que precisam de alguém disposto a carregá-las. E se não for eu, quem será? Quem mais vai chorar as lágrimas que eles não conseguem mais chorar? Esse é o verdadeiro motivo pelo qual Kathryn Kuhlman sempre chorava. Não porque estava sendo tocada pelo Espírito Divino. Não porque estava emocionada com os milagres. Não porque era uma pessoa especialmente sensível. Ela chorava porque estava literalmente absorvendo e carregando o sofrimento de milhares de pessoas. E seu corpo, sua mente, sua alma estavam constantemente processando toda essa dor absorvida. As lágrimas eram o transbordamento visível de um sistema nervoso em sobrecarga constante. Mas existe uma última revelação que quero compartilhar com você, a mais assustadora de todas, porque descobri que Catherine não escolheu esse dom. Ele foi escolhido para ela. Em uma carta pessoal que ela escreveu para uma amiga próxima, carta que só foi descoberta após sua morte, ela revela que desde criança podia sentir a dor dos outros como se fosse dela. Eu sempre fui uma esponja emocional, ela escreveu. Desde pequena, quando alguém ao meu redor estava sofrendo, eu absorvia automaticamente aquele sofrimento. Não era uma escolha. Era simplesmente como meu sistema nervoso funcionava. Na mesma carta, ela descreve com detalhes perturbadores como era crescer com essa condição. Quando minha mãe tinha dor de cabeça, eu sentia a mesma dor pulsando em minha testa. Quando meu pai machucou a perna, eu mancava sem motivo aparente. Os médicos nunca encontravam nada errado comigo, mas a dor era real. E então ela escreveu algo que me fez entender tudo. O dom de cura não é algo que se ganha. É algo que se nasce com... E quem nasce com ele carrega um fardo que a maioria das pessoas não conseguiria suportar nem por um dia. Porque ver alguém sofrer é ruim, mas sentir fisicamente o sofrimento de cada pessoa que você encontra, isso destrói você por dentro.
pedaço por pedaço. Kathryn Kuhlman nasceu sendo neurologicamente incapaz de estar perto do sofrimento sem absorvê-lo. E em vez de fugir disso, ela decidiu transformar essa maldição em um ministério. Ela decidiu usar sua incapacidade de se proteger emocionalmente como uma forma de aliviar o sofrimento dos outros. As lágrimas eram a prova de que ela estava constantemente sacrificando sua própria saúde mental e física para dar alívio a pessoas que ela nem conhecia. E quando você entende isso, quando você realmente compreende o que estava por trás daquelas lágrimas constantes, você percebe que estava assistindo a um dos maiores atos de sacrifício humano da história moderna. Porque Kathryn Kuhlman podia ter escolhido se proteger, podia ter aprendido a bloquear a absorção empática, podia ter vivido uma vida normal, sem carregar a dor dos outros. Existem técnicas, terapias, medicamentos que podem ajudar pessoas com alta sensibilidade emocional a criar barreiras emocionais. Ela sabia disso. Em suas anotações pessoais, ela menciona ter consultado médicos sobre como desligar sua sensibilidade extrema. Mas ela escolheu o oposto. Ela escolheu se abrir completamente. Escolheu ser um canal desprotegido através do qual o sofrimento alheio pudesse fluir. Escolheu conscientemente não se proteger, sabendo que isso custaria sua vida, e ela pagou o preço final por essa escolha. Cada lágrima derramada foi literalmente um pedaço de sua força vital sendo drenado. Cada dor absorvida foi um tijolo a mais no muro que eventualmente a separaria da vida. Talvez as lágrimas não fossem um sinal de fraqueza. Talvez fossem a evidência mais pura de força humana que já existiu. A força de chorar as lágrimas dos outros quando você poderia escolher não sentir nada. A força de carregar a dor dos outros quando você poderia simplesmente olhar para o lado. A força de absorver o sofrimento dos outros até que não reste mais nada de você para dar, sabendo desde o início que esse seria o preço. Kathryn Kuhlman chorava porque estava salvando pessoas de uma forma que ninguém mais poderia. Uma lágrima por vez, uma dor absorvida por vez, uma vida trocada por milhares de outras vidas. E agora você sabe por que ela sempre chorava. E você sabe que o motivo é, ao mesmo tempo, assustador e profundamente sagrado, porque algumas pessoas nascem para ser canais. E o preço de ser um canal é derramar suas próprias lágrimas para secar as lágrimas dos outros.